Olá, tudo bem? Que prazer ter você aqui novamente nesse programa que tem como objetivo refletir sobre a vida, discutir assuntos que fazem parte do nosso cotidiano. No programa de hoje eu recebo Laís Almeida. Ela é psicóloga, criadora de conteúdo e escritora. A Laís, gente, ela também se especializou numa área muito importante nos últimos tempos, que é o empoderamento feminino e a autoestima da mulher. Mas hoje ela vem falar aqui para todo mundo, para homem, para mulheres, e a gente vai fazer um balanço de 2021. E será que é importante a gente fazer esses planos mesmo ou é bobeira? Laís, obrigado. O que a gente pode aprender com 2021? Orlando, eu agradeço pelo convite, pela participação. 2021 foi um ano de muitos desafios, né, Orlando? Nós estamos ainda enfrentando uma pandemia, né? Nós tivemos muitas conquistas, mas também tivemos que lidar com a ansiedade, lidar com os conflitos, né? Com o isolamento, de certa forma, muitas mudanças. Mas 2022, a gente pode começar este ano com planejamento, né? E além do planejamento, além do planejar, é importante que a gente consiga colocar algumas pequenas metas para que a gente consiga realizar essas pequenas metas. Antes de falar assim mais aprofundado desse ano, Laís, vamos voltar lá um pouquinho para 2021 e eu fico pensando, eu tenho esse hábito, eu imagino que algumas pessoas também tenham, de fazer ali em dezembro mais ou menos um fechamento, né? Consegui isso, consegui aquilo, não fiz aquilo que eu tinha proposto a fazer no comecinho do ano. Sim. É importante, Laís, a gente fazer esse tipo de balanço em dezembro ou um período da vida a cada 6 meses, não sei. É importante isso? É importantíssimo, porque quando chega aí o período de dezembro, as pessoas começam a ficar um pouco mais reflexivas, né? Por se tratar aí da finitude, do fim, do encerramento de ciclos, então as pessoas tendem a ficar mais reflexivas. Eu digo que é importante a gente fazer esse balanço porque a maioria das pessoas tratam esse período como se fosse algo no sentido de não aconteceu nada durante o ano ou aconteceram coisas ruins. E quando a gente começa a fazer esse balanço, tanto das coisas boas quanto das coisas ruins, a gente acaba tendo uma dimensão melhor, uma concretude do que de fato aconteceu, resgatar a nossa memória também. Então eu digo que é fundamental nós fazermos aí esse balanço. Então o que foi conquistado em 2021, o que a gente precisa melhorar, né, para 2022. Então é essencial que quem tiver essa oportunidade faça esse balanço do ano. E no geral a gente fica, você falou da finitude, mas eu também pensei na parte mais sensível das coisas, né? Sim. Parece que todo mundo resolve perdoar em dezembro. Sim, né? sim. É uma verdade ou é um devaneio da minha parte? Não, é total, é uma verdade. As pessoas ficam mais tocadas, né? Porque é um mês, inclusive, comercial, né? Então tem muitas propagandas mais afetuosas. E aí as pessoas acabam fazendo essa reflexão mesmo, acabam, às vezes uma pessoa que não conversa com a outra, acaba voltando nesse período. Mas é importante a gente estender, não só para dezembro, não só para esse período, mas essas reflexões, como você disse, será que é importante fazer só no final do ano? Eu diria que pelo menos umas 2 vezes por ano, que cada um faça esse balanço, estabeleça também novas prioridades e também consiga ver o que foi realizado nesses períodos, não apenas em dezembro. Laís, e eu estava pensando, né, vindo para cá, que 2021 foi um teste às nossas emoções, né? Sim. Acho que todo mundo, em algum momento, eu sei que eu não posso generalizar, mas uma boa parte das pessoas devem ter tido algum desequilíbrio, né, emocional, principalmente, né? Sim. Porque conheceram pessoas que se foram por conta da doença, da pandemia, gente que ficou a ponto de ir e teve oportunidade de voltar, Sim. Questões econômicas, um país que está passando por um
momento extremamente delicado em vários setores. Então, você se coloca no lugar do outro, então vendo gente passando necessidades básicas. Então, eu acho que 2021, se a gente pudesse resumir, seria esse teste às emoções. É uma constatação também. Foi um ano muito difícil, né? Sim, é uma constatação. 2021 foi um ano realmente muito desafiador, né? Então, aumento de casos da pandemia, muitas pessoas, nós perdemos muitas pessoas queridas, né? Sim. Muitas pessoas perderam trabalhos, então isso causa uma ansiedade maior para a gente, né? Então, um ano de muitas incertezas, né, Orlando? Mudanças, e o ser humano normalmente tende a ter uma dificuldade com essas mudanças. Por quê? Tá. Primeiro ponto é que o nosso cérebro, ele é constituído no intuito de poupar energia. Então, quando nós estamos numa zona de segurança no sentido, familiares estão bem, nós temos um trabalho, às vezes nós temos um relacionamento, o cérebro poupa energia, porque está tudo tranquilo, a gente não precisa se preocupar tanto. E no momento de uma mudança, algo que sai inesperado, o cérebro tende a ter que captar mais energia, fazer mais esforço. A mudança propõe isso. E o cérebro é programado para minimizar essas energias, né? Então, nós seres humanos temos muita dificuldade com mudança por isso, porque nós teremos que gastar mais energia e, na verdade, a gente quer ficar naquele lugar de conforto. E 2021 proporcionou isso, muitas mudanças. A pandemia, nem sei se a gente pode dizer dessa maneira, se ela teve um ponto positivo, né? Mas a grande verdade, que não é uma verdade absoluta, é que ela, de alguma maneira, tirou a gente desse controle que a gente acha que tem, mas na verdade a gente não tem controle nenhum, né, Laís? Até essa ideia de, será que, né? Não se sabia, pelo menos no começo da pandemia, né? Hoje, evidentemente, com essa história da vacina que está avançando, é um respiro, um fôlego aí, mas o fato é que ela desestabilizou. E eu não sei, Laís, como você enxergou isso, eu notei que muita gente, e agora vai ter que ser assim, sem dedos, muita gente que são ricas, tal, que achava que tinha esse controle, né? Não, o meu dinheiro em algum momento pode me ajudar para N motivos, mas quando a pandemia começou, eu acho que teve muita gente que ficou desajustada disso, né? Que viu que o dinheiro não valia muito, né, nesse contexto. Os bens materiais, né? Isso. Então, quando nós ficamos aí sem poder utilizar o nosso carro, ir a lugares. Então, a gente foi começando a perceber que talvez coisas que nós não valorizávamos muito, a gente precisou valorizar nesse período de pandemia, né? Foi um momento de muita reflexão, muitas mudanças e, como eu disse, o ser humano não gosta muito de mudanças, né? E a gente precisou lidar com essas incertezas. O que vai acontecer depois, as coisas vão abrir, vão fechar, eu tenho trabalho, eu não tenho. Então, lidar com essas incertezas, eu particularmente falo que em 2021 foi o ano que eu mais trabalhei na psicologia, foi o ano que eu mais tive procura, foi o ano que eu mais atendi pessoas, porque as pessoas estavam com muita dificuldade para lidar com as emoções delas, para lidar com essa nova realidade. Então, foi um ano que eu trabalhei bastante. Ô Laís, a gente vai falar também desse universo e eu queria voltar só a um ponto que ficou aqui na minha cabeça, que é a questão de um assunto que durante muito tempo a mídia incentivava a gente não falar sobre isso, a não divulgar os casos. É evidente que a gente não vai entrar nos casos, mas nós vamos entrar na pauta, que é um assunto que a gente tem que abordar, que a gente viu que muita gente não teve esse controle emocional e acabou tirando a própria vida, né? Então, a gente viu vários casos, não só na cidade, mas no geral, de gente que não aguentou esse baque e achou melhor, por algum motivo, pôr fim à vida. Vamos entrar nesse assunto, Laís, e eu sei que você tem um olhar sensível também a essa temática.
como que eu posso ajudar? A gente sabe que a pessoa que está propensa a cometer algum ato como esse, acaba dando sinais, ora muito visíveis, ora nem sempre visíveis. Como que eu posso perceber isso? Sim, nesse ano de 2021, no ano de 2021, a taxa de pessoas que cometeram suicídio aumentou, né? Então, como você disse, algumas pessoas não suportaram lidar com essas incertezas e com todas as incertezas da vida e colocaram fim à própria vida. A gente pode perceber que as pessoas, elas dão sinais, Orlando, elas dão muitos sinais. O primeiro ponto importante é a gente observar a conduta dessa pessoa. Então, aquela pessoa que ela é muito quieta ou que ela é muito falante, ela começa a ter um comportamento diferente do habitual, já é um sinalzinho de alerta, né? Porque muitas pessoas, embora elas deem sinais o tempo todo, com a correria do dia a dia, às vezes as pessoas não estão com esse olhar voltado. Então, o ponto principal é observar como é a conduta da pessoa. Então, o Orlando é uma pessoa alegre, está sempre de bem com a vida. E aí, de uns meses para cá, o Orlando está mais recluso, não quer falar, não sai de casa. Isso é um indicador para que a gente possa observar mais, né? Estender um pouquinho o olhar, ver se essa pessoa está precisando de ajuda, uma conversa. E, é claro, também procurar os profissionais especialistas, né? Os psicólogos, psiquiatras, para que eles consigam também orientar melhor. Mas o ponto principal é observar. Como as pessoas dão sinais, elas mostram aí essa diferença, né? Então, quem é muito falante acaba ficando muito mais recluso, quem é mais recluso acaba tendo comportamentos diferentes. Então, é bom observar isso. A gente tem uma ideia também, Laís, eu observava isso muito quando mais jovem, das pessoas falarem assim, quem quer se matar, por exemplo, não fala, vai lá e faz, né? E as pessoas têm esse olhar até hoje. Sim. Então, minimiza a dor do outro e fala, deve estar fazendo uma gracinha para chamar atenção. E aí, neste ponto é que a gente tem que prestar mais atenção, não é isso? Mais atenção ainda, né? As pessoas falam, quem fala não faz. A gente sabe que não é por aí, né? Tem dados que comprovam que quando a pessoa comete o suicídio, ela já teve diversas tentativas, né? Então, às vezes, toma uma medicação a mais, se expõe a muito mais riscos. Então, é um mito isso de quem fala não faz, né? E a gente precisa olhar para isso com um olhar diferenciado, acolher muito mais essas pessoas, ao invés de ter tanto julgamento com elas, né? A saúde mental, ela ainda é muito... é um tabu para muitas pessoas, né? E a gente precisa começar a desmistificar isso, falando cada vez mais, falando sim sobre suicídio, falando sim sobre a prevenção, porque é na prevenção que a gente acaba evitando que muitas pessoas tirem a própria vida. Pegando esse gancho, Laís, que você acabou de dizer, eu quero linkar com inteligência emocional, porque a gente sabe que hoje em dia uma pessoa que tem um equilíbrio emocional, ela consegue avançar em vários departamentos, né? Então, a gente já sabe que a pessoa que sabe lidar com as emoções, eu recebo uma resposta um pouco atravessada da sua parte, eu consigo neutralizar e seguir minha vida dizendo, a Laís deve estar com algum problema hoje. Queria que você entrasse nesse assunto, porque muita gente de casa, o grande público, talvez nem saiba desse conceito e a gente precisa abordá-lo cada vez mais, seja na escola, na mídia, aqui, para as pessoas tomarem isso para si e aprender a neutralizar o que vem do mundo, né, Laís? E aí eu vou me lembrar de uma frase, de uma entrevista que você me deu, acho que no ano passado, que você falava, até porque o mundo não nos acolhe bem. É isso, não é? É isso mesmo. O mundo ele não é acolhedor, muito pelo contrário, né? A gente encontra muito desafio, viver é um desafio, né? E principalmente agora com essa questão do digital cada vez mais forte, né? A gente vê muita intolerância, então às vezes eu vejo algo lá na internet e eu não concordo, muitas pessoas não conseguem seguir a vida, né? Ela vai no perfil do outro, ela ataca, ela comenta, ela persegue, e as pessoas... estão cada vez mais insistentes em alguns pontos, né? A inteligência emocional é a gente conseguir
olhar para as nossas emoções. Dentro da psicologia também nós falamos sobre regulação emocional, que é aprender a controlar as emoções que todos nós temos. Nós temos a tristeza, medo, raiva. É normal para todos nós, seres humanos, né? Só que algumas pessoas têm muita dificuldade em administrar essas emoções. Então, quando elas estão com raiva, elas não conseguem gerenciar isso e às vezes acabam aí cometendo algumas explosões, né? Vai na internet, xinga quebra coisas em casa. Então, é importante também, cada vez mais, a gente falar sobre a inteligência emocional, a regulação emocional. Nós temos essas emoções e a gente aprender a lidar com essas emoções. Como a gente conversou na live que nós fizemos há um tempo atrás, seria interessante a gente ter inteligência emocional desde os primeiros anos na escola, né? Para aprender a como a gente reage em determinadas situações e com determinadas emoções. O que a gente faz com isso? Então, é importantíssimo a gente estar falando sobre isso aqui também. Vou dar um exemplo prático para as pessoas, Laís. Claro. A gente sai de casa, a gente cruza com o vizinho, dá tchau para a mãe, para o pai, para o namorado, para o cachorro, aí vai para o trabalho, algum motociclista ou um próprio outro motorista comete ali um deslize no trânsito, aí você já fica uma fera, aí você leva aquela informação para o teu trabalho, você já chega irritado, porque você já saiu atrasado, e aí teu chefe, né, teu líder lá, gestor, te pergunta, por que, Orlando, você chegou atrasado? Aí você já vai com essa voadora para ele por conta de um assunto que lá atrás você já ainda está contaminado, né? Então, ter essa leitura das pessoas é de uma grandeza demais, assim, né? De uma inteligência emocional sólida, né, Laís? Sim, e aprender a fazer essa diferenciação, né? O exemplo que você deu é muito bom, porque a pessoa ela sai de casa com uma emoção às vezes neutra e aí vão acontecendo pequenas coisas ao longo do dia dela e às vezes com a última pessoa que ela vai encontrar, às vezes em casa, é onde ela vai potencializar tudo que aconteceu no dia dela. Então a inteligência emocional nada mais é do que a gente conseguir distinguir o que é do outro, o que é meu, né? Eu levei uma fechada no trânsito, mas eu não preciso descontar isso na minha casa, com outras pessoas que não fizeram parte daquilo que aconteceu mais cedo no meu dia. Então, inteligência emocional também é conseguir distinguir que o Orlando tem as emoções dele, tem os comportamentos dele e que são dele, né? Muitas vezes a gente se contamina, pega coisas que é do outro e acaba levando pra gente e compartilhando com outras pessoas também. E também tem um processo inverso, né, Laís, que é você ler ao contrário essa situação, né? Então, por exemplo, se eu recebo uma bronca do meu líder, do meu chefe, do meu gerente, enfim, da onde vem essa cobrança, né? Será que no dia anterior ele não brigou com a esposa e está querendo depositar isso em mim? Será que ele acabou de também levar uma fechada no trânsito? Então, para quem recebe essa informação, ter essa maturidade, né? Tipo assim, hoje a Laís, ela tá difícil, então eu vou poupá-la, não vou conversar muito com ela, deixa lá. Ter esse inverso também, né? Colocar esse processo de empatia inversa, vamos dizer assim. Sim, né? Que é importantíssimo, né? E outro ponto também que eu gostaria de comentar aqui, Orlando, é sobre a comunicação, que envolve também inteligência emocional. Então, muitas vezes eu tô triste, eu tô magoada e eu não consigo me expressar, e aí a forma que eu tenho de me expressar sendo mais agressiva com alguma outra pessoa, gritando, jogando coisas. Isso faz parte também da inteligência emocional. Tem algo também que eu gosto muito de falar, que é sobre a comunicação assertiva. Então, você conseguir se posicionar, você conseguir se expressar. Isso é importantíssimo e está ali alinhado com a inteligência emocional. E se comunicar de uma forma que você seja claro, assertivo, sem ser grosseiro, sem ser, né, soberbo, arrogante, e está tudo certo. Então, inteligência emocional é um tópico que você precisa pesquisar depois no Google para se aprofundar. Tem um autor ótimo, que é o Daniel Goleman, que trata sobre esse assunto. A inteligência emocional é um assunto de pelo menos umas 2 décadas para cá, que foi potencializado, né? Então, acho que vale a pena todo mundo pesquisar um pouco mais sobre isso. Eu vou precisar ir para o intervalo. No próximo bloco, a gente vai continuar essa história com a Laís,
que está sendo deliciosa essa conversa. A gente volta já já, não sai daí. Todos os dias, diversos pacientes necessitam de transfusão sanguínea, seja por doenças crônicas, acidentes ou cirurgias de emergência. E há também os pacientes internados com Covid, que não raro necessitam de transfusões, devido às complicações da doença. Se você tem a partir de 18 anos e está com boa saúde, procure o Banco de Sangue de Sertãozinho e faça a diferença. Sua doação pode salvar até 4 vidas. Agende seu horário pelo WhatsApp 981690001. Banco de Sangue de Sertãozinho. Compromisso com a vida. Já estamos de volta. O papo hoje é com a psicóloga, escritora, criadora de conteúdo, Laís Almeida. Ela está falando aqui sobre tantos assuntos. Fizemos um balanço, falamos sobre inteligência emocional, entramos em pautas importantes da nossa saúde mental. Ô Laís, agora vamos falar de 2022. E eu quero comentar como que a gente pode se preparar para não surtar esse ano. É boa essa pergunta, né? Esse novo ano que está começando, 2022, a gente falou sobre fazer o balanço de 2021, mas também fazer uma programação do que é esperado em 2022. Mas quando eu falo de programação, não é apenas fazer aquelas listas, né, que as pessoas fazem. Eu quero fazer isso, e aí pega essa lista e coloca na gaveta. Então, eu posso até deixar um exercício aqui para quem está em casa fazer, pegar um papel, caneta, vai anotar aí livremente o que precisa melhorar na vida, o que gostaria de melhorar na vida. Vamos fazer a gente aqui, assim, para a gente pelo menos exemplificar para o pessoal de casa. Isso. Então, por exemplo, eu peguei um papel lá e coloco quantas, Laís, mais ou menos? Pode colocar no máximo 10. No máximo 10 coisas que você aí de casa gostaria de melhorar na sua vida. Coisa básica, assim. Isso, então a alimentação, eu quero aprender um idioma novo, eu quero viajar guardar para tal dinheiro, lugar. Quero viajar para tal lugar. E aí dessas 10 coisas que você vai fazer aí na sua lista, você vai escolher as 3 mais importantes. Então, da listinha de 10, seleciona 3 coisas mais importantes. Faz um asterisco lá na frente dessas coisas. Por que que a gente pede para que inicialmente comece com 10 e depois reduza? Porque se eu tiver, imagina que eu tenha 10 coisas para focar ao longo aí do ano, é muita coisa. Né? Então, a probabilidade que eu consiga alcançar essas coisas é um pouco mais difícil. Então, por isso que a gente pede para selecionar essas 3. E aí, das 3, você classifica como prioridade. O que é primeira, segunda, terceira, tá bom? E aí, dessas 3 coisas, a gente precisa primeiro entender o porquê que essas 3 coisas são importantes. Para a gente estabelecer novos hábitos, conseguir alcançar objetivos e metas, se eu não tiver essa clareza do porquê que isso é importante para mim, a probabilidade de eu desistir também é muito grande. Por exemplo, eu quero aprender inglês porque no futuro eu quero ir para Nova York. Isso. Tipo assim, isso mesmo. Eu gostaria de emagrecer. Então, por que emagrecer é importante? Eu gostaria de aprender um idioma. Por que é importante? Entendi. Tá? Então, coloque lá o seu porquê. Quando a gente sabe o porquê que as coisas são importantes para a gente, nós temos mais propensão de realizar isso. Mas não é só isso, tá? Depois que escolheu esse porquê, a gente vai para a parte das estratégias, né? Então, o que eu preciso fazer, o que eu preciso ter de ação para realizar essa meta, esse objetivo e transformar isso em um hábito. Aí você vai anotar também. Então, na questão da alimentação, o que eu preciso fazer? Eu preciso comer mais salada? Quanto de salada eu preciso colocar? É começar a ir desenhando por qual caminho que você vai conseguir conquistar essa meta. Certo? Depois de fazer isso, é importante também a gente pensar na possibilidade de falha, né, Orlando? Porque nós não estaremos animados o ano todo, não estaremos com esse empenho o ano todo, então é importante a gente também começar a pensar nessa possibilidade de falha. E tudo isso que eu for falando aqui, gente, vocês vão anotando aí em casa. E outro ponto também que eu costumo passar, inclusive para as minhas pacientes,
é deixar um bilhete. Quando esse desânimo bater, a gente tem esse recurso de lembrar por que isso é importante para mim. Tá? Então, quando bater aquele desânimo, pensar em desistir sobre essa meta que a gente colocou como importante, leia esse lembrete. Porque deixa na geladeira ali. Deixa na geladeira, no celular, uma forma importante de você resgatar, né? E aí talvez você consiga ganhar um fôlego para conseguir conquistar aí suas metas de 2022. Ô Laís, tem muita gente que acha que estabelecer essas metas é uma grande bobeira, tipo, não, vou deixar a vida me levar, não vou fazer muitos planos, eu vou perder energia. Mas eu acho que é importante fazer, né, Eu tenho um hábito, vou até dividir aqui uma questão pessoal, eu sempre peço para um amigo me dar aqueles calendários que as letras são maiores, e aí eu colo os 3 ou os 6 primeiros meses na parede. Sim. E vou meio que ticando. Então, tipo assim, lá em março eu quero ter resolvido essas 2 metas. Lá em julho esse assunto vai ter que estar equacionado. Sim. E também porque eu sou uma pessoa visual, né? Então eu tenho essa questão. Sim. E aí, voltando, tem gente que acha isso uma grande bobeira. O que você diz para essa pessoa? Não é uma grande bobeira. Nós precisamos concretizar as coisas no sentido de escrever. Como você disse, você é mais visual, então às vezes você precisa de mais imagens para te recordar daquilo que é importante, né? Não é uma grande bobeira. A gente precisa ter clareza desses objetivos, dessas metas e, como eu sempre digo também, não adianta eu começar esse novo ano apenas escrever quais são essas metas e não traçar uma estratégia para poder realizá-las, né? Se eu só apenas escrever e guardar na minha gaveta, eu não vou conseguir realizar essas metas que são importantes para mim. Por isso que é bom a cada X período também você ir relembrando desses assuntos, né? Exatamente. Lá para março, o que eu escrevi mesmo? Lá para julho, o que eu realizei dessa lista, né? E outro ponto, Orlando, que é importantíssimo também. A gente precisa começar com pequenas metas, pequenos objetivos. É alcançando esses pequenos que a gente consegue conquistar grandes coisas, né? Então, eu uso sempre um objetivo, um exemplo. Para uma pessoa que ela nunca correu na vida, ela se inscreve numa maratona de 25 quilômetros, 40 quilômetros. Por onde essa pessoa vai precisar começar? A pessoa vai morrer já, né? No Sim. primeiro momento ali, né? Sim, ela vai precisar começar correndo seu 1 minuto, 2, 5, ir aumentando a quantidade de minutos que ela vai, até que ela consiga correr essa quantidade de quilômetros. Ela não vai chegar no primeiro treino correndo 25 quilômetros. Então, por isso que a gente fala que é importante começar com as pequenas metas, com os pequenos objetivos, para que a gente consiga alcançar aí grandes coisas. E é ótimo você falar isso, porque as pessoas, no geral, elas idealizam metas muito macros, né? Sim. E você traz uma reflexão importantíssima, né? Vamos começar, como diria minha mãe, né? Um passo de cada vez, né, Laís? Exatamente. A receita é essa, né, Orlando? O famoso equilíbrio, né? Isso. E às vezes naquela ânsia de a gente querer ver as coisas acontecendo de uma forma rápida, a gente estabelece metas muito distantes da nossa realidade e a probabilidade de eu desistir disso é muito grande. Então, por isso que o primeiro passo é estabelecer pequenas metas, pequenos objetivos. Qual que é a tua meta para 2022? Preciso aprender inglês, né? E coloquei como meta também aprender italiano, porque eu vou fazer uma viagem. Olha, aí tem um motivo. Tem um porquê, né? Sim. Já se sabe. Sim. Ô, Laís, você é psicóloga, eu acompanho a sua carreira há muito tempo. Você é uma das pessoas que eu mais admiro nessa cidade, que está nesse Brasilzão de Deus. Que honra! E eu gosto de tudo que você publica. Eu leio todas as suas colunas no Pinga Fogo. Eu leio e vejo os seus vídeos, participo de algumas lives quando eu tenho tempo, evidentemente. Sim. Porque você grava de segunda a segunda, a gente tem sessão aqui. Sim. E aí eu fiquei pensando em entrar numa seara com você. Muita gente tem um certo preconceito de buscar ajuda quando fala, eu vou buscar ajuda com psicólogo, psicólogo é coisa de doido, né? E é uma grande bobeira, gente, isso, né? Eu acho que quando você está disposto a se conhecer, a entender suas fragilidades, por que eu
ajo dessa maneira e não Sim, daquela. sim. Eu acho que é um sinal de inteligência isso, né, Laís? Então, a partir de agora, Laís, vamos baixar esse preconceito por parte das pessoas e incentivá-las a buscar ajuda quando não está conseguindo lidar com as suas frustrações, né, Laís? Com certeza. Antes eu queria te agradecer, porque é uma honra você falar que acompanha todo o meu trabalho, todo o conteúdo que eu produzo. Fico muito feliz. E quando a gente fala de saúde mental, né, Orlando, a gente precisa buscar os profissionais corretos, né? Eu costumo dar esse exemplo também. Quando a gente quebra um dente, por exemplo, eu não vou num advogado para ele consertar o meu dente. Então, eu vou no profissional específico, que é o dentista. Quando nós temos algum problema de ordem emocional ou até mesmo da saúde mental, a gente precisa procurar os profissionais específicos para isso, que são os psicólogos e, em alguns casos, psiquiatras também. Ainda é um tabu muito grande, as pessoas ainda têm preconceito sobre procurar ajuda, né, com psicólogo, psiquiatra, mas eu falo que é nosso dever, os profissionais, cada vez mais, demonstrar o que a gente faz, demonstrar a importância, para que assim as pessoas consigam ter mais acesso a nós. E também, né, Laís, a gente entender que a gente não é super-homem, né, nem uma super-mulher, no seu caso. A gente tem lá as nossas questões, a gente não sabe lidar com todas essas emoções e ter essa postura de procurar uma ajuda demonstra e denota que você é de uma humildade gigantesca, né? Sim. Eu não tenho o menor problema de falar, porque eu publico isso nas minhas redes sociais, você sabe disso. Eu faço acompanhamento com psicólogo já há 14 anos e eu até brinco que depois das minhas faculdades é o dinheiro mais bem empregado, porque eu passei a me entender como ser humano. E aí você vai se entrando numa seara que as coisas começam a ficar mais claras para você, né? Exatamente. Então, por que eu tomo essa atitude e não essa? Por que eu não me contamino com essa crítica e não com aquela, sabe? Sim. Então, eu acho que quando você tem essa dimensão, eu acho que você avança para a vida, né? Sim, é justamente isso que a gente trabalha lá no consultório, é o autoconhecimento, a autorresponsabilidade, entender por que nós temos determinados comportamentos, por que para a gente é mais fácil ter algumas atitudes do que outras. Então, a terapia é um ato de coragem, para quem quer lidar com os problemas, resolver os problemas, se autoconhecer e ter uma vida com mais significado, com mais leveza. É esse que é o objetivo. Arrasou. O Laís, você vai ter que voltar aqui mais vezes para a gente falar de vários certeza. assuntos, mas para finalizar, a gente sempre pede para os entrevistados indicarem, né, um livro e um filme que são significativos para a sua vida. Então, vamos começar pelo livro. O livro, eu li esse livro, eu estava terminando a faculdade de psicologia, que chama Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. É um livro que fala sobre as experiências dele num campo de concentração, então traz muitas reflexões para a gente, inclusive entender o que nós buscamos como sentido também. Então eu deixo esse livro como referência. E o filme? O filme, eu gostei muito do O Menino que Descobriu o Vento. Maravilhoso. É lindo, eu me emocionei super. Maravilhoso. Fala sobre todas as dificuldades, né, que ele teve, mas a descoberta dele foi sensacional. Então, é um filme que mexeu muito comigo. E ajudou toda aquela comunidade Com certeza. dele, Ele causou uma diferença muito grande para a comunidade dele. Querida, obrigado, viu? Obrigada, Orlando. Eu quero agradecer também o pessoal de casa. Estou muito feliz por ter essa oportunidade. E conte comigo sempre, em todas as oportunidades. Você vai voltar, com certeza. Vou sim, com certeza. A gente fica por aqui, a gente agradece o carinho da sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá. Tchau. Até mais, obrigada.